Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a amada igreja, comunidade Portas Abertas, nossas amigas, nossos amigos, nossos irmãos, que também acompanham o nosso culto pela internet. Você pode compartilhar, você pode dar às pessoas a oportunidade de ouvir uma palavra edificante, você pode se comunicar através das suas redes sociais, WhatsApp e YouTube, tudo através das redes sociais, levando a palavra de Deus a muitas pessoas. Nós queremos falar hoje sobre um assunto muito importante, que eu quero falar sobre líder. O tema da nossa palestra essa noite é líder. Que líder? E sobre o impostor. Impostor, aquele que se faz de líder, mas que na verdade tem outras intenções com os seus possíveis liderados. Como que as pessoas podem viver hoje de uma maneira sem saber a quem liderar ou como ser liderada? Muito bem, tem muitas pessoas que têm vontade de ser líder, é verdade, de ter aí uma participação efetiva numa comunidade, numa empresa, numa situação assim. Por exemplo, redes sociais, seguidores. Tem muitas pessoas que usam de recursos financeiros para ter muitos seguidores no Instagram, no YouTube, nas redes sociais, Facebook, etc. Muito bem, quem é que você segue nas redes sociais? Você pode estar respondendo aí quem é que você segue, não é verdade? Mas você pode dizer, eu posso fazer uma outra pergunta também para você. Por que você segue a pessoa? Uma pessoa estava comemorando aí, uma pessoa famosa que já recebeu, tem 3, 4 milhões de seguidores. Está feliz, olha, 4 milhões de seguidores. Por que você segue essa pessoa? Por que você segue fulano de tal? Bom, é porque talvez a pessoa tenha uma notoriedade nacional,
ou é um grande artista, um grande político, ou é uma pessoa influenciadora, que influencia opiniões, pessoas que influenciam o seu intelecto, né? Que te dá uma direção. Então vou seguir aquela pessoa porque o que ela fala lá eu gosto do que ela fala, ela tem o mesmo pensamento que eu tenho. Mas tem muitas outras pessoas que são mal influenciadas por alguns líderes. Eu estou colocando esses líderes que eu posso considerar que líder? Impostor. Um líder que não traduz simpatia, a não ser raiva, ódio, violência. Tem muitas pessoas que estão nessa situação, que às vezes são motivadas por esses líderes a fazer coisas erradas ou ter comportamento errado. Por exemplo, tem muitas pessoas que dizem assim, mas se identifica como influenciador digital. Muitas pessoas falaram, qual é a sua profissão? Sou influenciador digital. É que tem um Instagram, que patrocina esse Instagram, tem bastante seguidor e acaba dando informações que talvez são boas ou não. Depende de cada um. Quem você está seguindo? Quem é o seu verdadeiro líder? Qual é a pessoa que você vai seguir, que vai edificar a sua vida, que vai ensinar você a ter boas maneiras, que vai ensinar você a ser honesto, que vai ensinar você a ser realmente uma pessoa de Deus? Porque do diabo tem muita gente. Eu vou trazer aqui uma situação que está na palavra de Deus, por isso que nós estamos aqui nessa noite, para falar o que aconteceu sobre liderança, o verdadeiro líder e o líder impostor. Em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 7, diz aqui que houve uma batalha no céu. Versículo 7 diz assim, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Isso quer dizer que Miguel e os anjos de Deus pelejaram, ou seja, entraram em guerra com o dragão, Satanás, o diabo, que também tinha o quê? Anjos. Veja só que peleja. Anjos do bem, o líder aqui, Miguel, e outro líder opositor, o falso líder ou impostor, o dragão e seus anjos. Todavia, diz a palavra, não prevaleceram, ou seja, o dragão e seus anjos dançaram. Nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sedutor de todo mundo. Ou seja, o líder falso, o impostor, ele seduz pessoas. Veja bem, quando nós falamos em sedução, é aquela situação de uma atenção especial contra as pessoas, seduzir as pessoas, enganar as pessoas, trazer as pessoas para si. Então esse líder impostor traz pessoas para si, para segui-lo. E como nós podemos considerar esse dragão, esse líder impostor? E as pessoas estão seguindo esse líder impostor. Tudo que é pecado, tudo que é ruim, tudo que é mal, tudo que é de ódio, quem pratica essas tais coisas está seguindo esse líder impostor. Está seguindo esse líder impostor. E diz mais a palavra de Deus: o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, onde nós estamos. Esse é o líder do mundo, o sedutor, o enganador, o falso líder. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Quer dizer, ele não veio sozinho, não. Ele não veio sozinho, não. E diz ainda no versículo 12, por isso, houve uma batalha, os anjos ganharam, os anjos de Deus do bem ganharam. Festejai, ó céus, e vós,
o que neles habitais, cidadão do céu. Qualquer dia nós vamos falar sobre o cidadão do céu, o Salmo 15 que tem na Bíblia. E diz mais a palavra, olha só que terrível. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, o impostor, o líder deste mundo tenebroso, o diabo, veio com seus anjos e diz, ai da terra e do mar, cheio de grande cólera, raivoso, querendo destruir, o destruidor, sabendo que pouco tempo lhe resta. E esse pouco tempo lhe resta é realmente uma verdade, porque Jesus já destruiu esse líder falso, esse bandido, né? Esse líder, esse bandido, Jesus já destruiu. Muito bem. Deixa eu falar para vocês uma situação muito interessante. Quando aconteceu essa batalha, quem veio para cá, quem foi jogado para a terra, realmente Satanás, o diabo e seus anjos. Onde ele foi? Na criação do mundo. Esse líder falso foi para onde? Para o Jardim do Éden. Ele estava lá no Jardim do Éden, quando Deus criou todas as coisas. Ele estava no Jardim do Éden. Eu quero explicar para vocês, minhas amigas, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos. Eu quero explicar para vocês algo muito importante a respeito de transferência de liderança. Eu quero falar essa noite para vocês sobre não somente transferência de liderança, mas cedência de liderança e também abrindo portas para o líder impostor tomar conta da sua vida, tomar conta dos seus negócios. Por exemplo, preste atenção, no Jardim do Éden, Eva e Adão. Quando Deus criou Adão, ele deu a Adão a responsabilidade de dar nomes aos animais, às aves, etc, etc, etc. Cuidar daquele jardim maravilhoso, né? E que tudo estaria sujeito a ele. Ele teria, segundo a palavra de Deus, poder sobre todas as coisas ali existentes. Os animais, as aves, o homem líder ali, dada por Deus. Líder. Veio a Eva, e com certeza a Eva também recebeu as mesmas instruções de Deus para Adão. Podereis comer de todo o fruto que há no jardim, menos aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Questão simplesmente de obediência, disse ao líder, poderás comer de todos os frutos das árvores que existem no jardim? Aí, menos aquela. Eva sabia. Transferência de liderança, cedência de liderança. Eva passava por aquela árvore linda, frondosa, maravilhosa, um fruto apetite que encheu os olhos dela. A serpente sedutora, o diabo, o dragão, a seduziu para que ela comesse desse fruto. Veja bem, Satanás não foi no líder. Satanás foi na ajudadora do líder. Satanás foi na coadjutora do líder. E indo para a coadjutora do líder, o que aconteceu? Ela comeu do fruto e deu ao seu marido. E ele também comeu. A partir do momento que ele comeu aquilo que a sua mulher lhe dava, houve o quê? Uma transferência de liderança. E Eva cedeu a liderança para ele. Para quem? Satanás, o diabo. Abriu uma brecha. E essa brecha fez com que eles pecassem. Imediatamente nus. Perceberam que estavam nus. Porque a liderança satânica acabou de assumir uma condição ali no Jardim do Éden. E eles estavam nus. Perceberam a sua nudez.
perderam o brilho da glória de Deus, porque eles estavam nus, sempre estiveram nus, mas estavam vestidos de luz da glória de Deus. Por isso que eles não perceberam. Quando a glória de Deus se afastou, devido à desobediência, eles se sentiram nus. Passou então o impostor a liderar esse planeta. Uma tristeza, algo que nós ficamos aqui a pensar, o que nós vamos fazer, né? De que maneira nós vamos sair dessa situação, se Eva, com certeza, deu a ele, Satanás, o diabo, o direito, a legalidade de liderar, mesmo sendo impostor. Muito bem, e nós seguimos a quem? Eu gostaria de falar essa noite a respeito do verdadeiro líder. O verdadeiro líder, que é o líder divino, líder espiritual, que nós temos que fazer de tudo para segui-lo e não seguir o impostor. Primeira característica, humildade. Nós temos que ser humildes como Jesus Cristo foi humilde. Quando Jesus Cristo nos deu o exemplo de humildade, lá em Lucas 2, capítulo 2, versículo 7, dá a característica de que deu à luz a seu filho primogênito. Está falando de Maria, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Essa humildade. Jesus veio numa manjedoura. E a humildade dele é que nós temos que ter no nosso coração. Nós temos que ser humildes. Humildes a tal ponto de poder entender os limites de cada pessoa, que podemos entender o limite de cada ser humano. Você tem que ser humilde a ponto, você que é líder na sua casa, você é líder na sua casa, instituído por Deus. Você é líder na sua casa, instituído por Deus. E temos que imitar a Jesus Cristo através da humildade. Ser humilde com a esposa, ser humilde com os filhos, ser humilde com o marido, ser humilde com as pessoas com quem você tem relacionamento. É humildade. É assim que funciona nos dias atuais, para que você não seja enganado, seduzido e ser enganado, seduzido pelo diabo. E você acaba seguindo o diabo, não a Jesus Cristo. Então tem que ser humilde com todas as pessoas, aonde quer que você esteja, no trabalho, em casa, em qualquer lugar, na igreja. Tem que cumprir a lei. Cumprir a lei. Nós temos aqui na Bíblia também, em Lucas no capítulo 21, que diz assim: quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora anunciado, entre aquela pessoa tão maravilhosa, Maria, que posto antes cumprisse a lei de Deus, que é a lei de Moisés, né? E cumprindo-se os dias, o levaram para a purificação segundo a lei de Moisés. Depois que Maria foi purificada, que passou aquele momento de ter dado à luz, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor o menino Jesus, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Então tem que se cumprir a lei, né? E diz a palavra lá: todo o macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor, e para oferecer sacrifício segundo disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Eles levaram, porque eles não eram ricos. Maria e José não eram ricos, porque o certo seria levar um cordeirinho, né? Levar um carneirinho, uma ovelha. Não, eles levaram, na verdade, 1 par de rolas, 2 pombinhos. Mas ali, naquele lugar, no templo, e uma das características do verdadeiro líder, o líder divino, é ser reconhecido como líder. Existem muitas pessoas, eu acabei de falar, pessoas de tudo quanto é jeito, líder de tudo quanto é jeito, né? Líder disso, líder daquilo, mas a pessoa às vezes tem uma certa, é líder, tá? Tem a plaquinha de líder,
mas não é reconhecido pelos seus liderados ou por algumas pessoas. Ele é apenas nome de líder. Isso existe um monte por aí, não é verdade? Mas tem que ser reconhecido como líder. Jesus foi reconhecido como líder. Existe aqui no versículo 25, 2:25 de Lucas, e havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Por favor, traz um copo d'água para mim, por gentileza, por favor. Então havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, olha só que coisa linda, lá em Jerusalém, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então ele tinha consciência de que ele ia ver o Messias, porque o Espírito Santo de Deus o falava assim. Movido pelo Espírito, foi ao templo. De repente ele estava na casa dele, o Espírito Santo moveu e levou ele ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam pai e mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então esse Simeão deu ali para Maria e para José uma profecia, na verdade, de que aconteceria algo muito importante. E diz a palavra nos textos seguintes que Maria guardou isso no coração. Ele seria o Messias, ia ter o contraditório. Muitas pessoas seguiriam esse líder divino, outras pessoas não seguiriam o líder. Não está acontecendo isso hoje em dia? Muitas pessoas seguindo a Jesus Cristo, nosso Senhor, se convertendo a Ele, se curvando, se rendendo a Ele, e muitas outras pessoas indo para outros caminhos da perdição, do pecado, da ruína, do ódio, da violência. Pessoas indo para a situação de seguir o dragão e não seguir o líder, Jesus Cristo. Então nós temos que entender que Jesus tinha os seus atributos. E os atributos divinos de Jesus é algo que nós devemos aprender com ele e segui-lo. Como diz a profecia em Lucas 2:40, e o menino crescia e era fortalecido em espírito, e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Quando acontece algo muito importante na nossa vida, nós temos que ter o quê? Sabedoria. E essa sabedoria nós temos que aprender com as coisas de Deus, porque é a palavra que Deus, lá em Tiago diz, quer sabedoria? Peça a Deus, Ele vai te dar deliberadamente. Deus vai te dar sabedoria no momento que você pedir. Deus vai te dar sabedoria no momento que você estiver numa situação muito difícil. Deus vai te dar sabedoria e discernimento quando você estiver no beco sem saída, quando você estiver numa situação difícil, quando as coisas parecem que não estão indo bem, quando a sua situação financeira não está indo bem, a sua situação de relacionamentos não está indo bem. Deus vai te dar sabedoria para você sair dessa situação. É só pedir. Seguir o líder divino, Jesus Cristo, nós temos que ter capacidade intelectual do líder, uma capacidade intelectual. Jesus, com 12 anos de idade, lá em Lucas 2:48, quando o menino não se perdeu, ele foi lá
numa das festas de Pentecostes, sei lá que festas que era, Jesus ficou para trás. Na verdade, ele estava com uma missão, né? Maria e José andando, um dia caminhando, de repente, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Porque naquela época, as pessoas iam na frente e outro grupo de pessoas, as crianças, adolescentes, iam do outro lado. Então Maria e José pensavam que eles estavam ali no meio do povo. Quando eles foram procurar Jesus, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Voltaram para Jerusalém. Voltando para Jerusalém, ficaram 3 dias procurando Jesus. Procuraram em tudo quanto é lugar, na feira, no mercado, em tudo quanto é lugar. Não acharam Jesus. Foram no templo. E quem estava lá? Jesus. Entre os doutores da lei, Jesus estava ali ouvindo e perguntando. Ouvindo e perguntando. Questionando aqueles doutores da lei. E aquelas pessoas, segundo a Bíblia, em Lucas 2,48, e quando viram, maravilharam-se dele, né? E a mãe, quando chegou, verificou que o filhinho estava lá no meio dos doutores e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Né? Por quê? Por quê? Daí ele respondeu, no versículo 49, 2,49, e ele respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Olha só que resposta, hein? Jesus ali, com 12 anos, uma missão, capacidade intelectual. Nós temos que estar preparados em qualquer situação para poder dar respostas sadias, verdadeiras e com conhecimento daquilo que estamos falando. O líder, o verdadeiro líder. Mas, quando se fala em liderança, nem todos podem seguir o líder divino. Nem todos podem seguir o líder divino. Nem todos podem. Lá em Lucas 14, 25, ora, ia com ele uma grande multidão. E voltando-se lhes disse, olha o que diz Jesus no versículo 26, se alguém vem a mim e não aborrecer seu pai, mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja bem, aborrecer significa priorizar Deus, priorizar Jesus em detrimento a outras coisas. Pai, mãe, filhos, irmãos, bem, tudo. Deixa para lá, porque o mais importante é seguir o líder divino. O mais importante é ser discípulo, ou seja, seguidor de Jesus, comprometido com Jesus. Com essa cumplicidade divina com Jesus, é que nós devemos estabelecer padrão na nossa vida. Jesus diz, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, aí ele conta uma parábola, né? Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Olha o que Jesus falou para aquela multidão, hein? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Olha só, que coisa interessante. Esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual rei? Daí ele conta outra parábola, né? Qual rei? Bom, quando se fala um homem que vai construir, é um líder, não é um líder, o homem que o construtor, o engenheiro, não é um líder, não é? Olha só o que Jesus está dizendo aqui. E qual o rei? O rei também não é um líder? Indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Quer dizer, manda alguém para falar, olha, vamos fazer um acordo aqui, porque eu não tenho como ganhar de você, não. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Oh, glória a Deus! Que coisa mais linda! 2 parábolas, 2 situações que identifica que para seguir o líder verdadeiro,
Para seguir o líder Jesus Cristo, o divino líder, nós temos que renunciar às coisas do mundo. Temos que renunciar aos prazeres do mundo, aos prazeres carnais do mundo, aos prazeres vis do mundo, para poder estar com o coração e a mente limpa para Jesus Cristo. Mente limpa para Jesus, coração limpo para Jesus. As duas parábolas são curtas e objetivas. Curtas e objetivas. Na parábola do construtor da torre, a lição é bem clara. Planeje e avalie o custo antes de agir. Já na segunda parábola, a lição que segue é: avalie as possibilidades de sucesso, tome uma ação e esteja disposto a ceder. Porque tem muitas situações que nós não temos condições de ganhar. O verdadeiro líder, ele tem que ter capacidade, uma capacidade maravilhosa, uma capacidade de resolver problemas, analisar e fazer julgamentos. Ele tem que ter essa capacidade, o verdadeiro líder. Jesus tinha essa capacidade e ensinava aos seus discípulos. E nós temos que aprender com Jesus Cristo, né? Ele pode fazer ou não fazer a torre, não é verdade? É uma questão de inteligência, de planejamento. Ele pode ou não fazer. Ele pode ou não fazer. Ou vai à guerra ou cede um acordo de paz, o rei. E eu não vou conseguir ganhar essa batalha, então vou fazer um acordo. Não é verdade? Tem um ditado jurídico que diz aí: é melhor um péssimo acordo do que uma grande disputa, que você pode perder essa disputa. Então é melhor você fazer um péssimo acordo, pelo menos você vai ficar na sua tranquilidade, do que entrar numa guerra e perder e a situação ficar pior na sua vida. Amados irmãos e irmãs, amigas e amigos, é preciso ponderar e planejar antes de tomar qualquer decisão na sua vida. Mas é necessário que a ação seja tomada. É preciso tomar a ação de maneira correta. Você não pode, de maneira alguma, tomar uma decisão sem antes pensar, sem antes consultar. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu vou consultar meus auxiliares para ver qual decisão vou tomar na minha empresa, qual decisão vou tomar nas minhas ações futuras. Eu vou conversar com as pessoas habilitadas para me auxiliar. Não é assim? O rei não fez isso? O rei chamou as pessoas para falar: olha, nós temos 10 mil soldados, eles têm 20. O que nós vamos fazer? Vamos enfrentá-los? Ou vamos fazer um acordo? Em toda situação, o bom líder que tem essa capacidade de observar, também de fazer planejamentos, ele tem por obrigação chamar a quem de direito que está ao seu lado com capacidade para opinar favoravelmente. E sempre na opinião de várias pessoas tem o contraditório, tem aquele que fala não é assim. Então tem que se fazer uma avaliação e partir para a direção certa. Partir para a direção certa. E estar disposto a ceder, se assim for necessário. O que realmente significa ser um discípulo do Senhor? Primeiro ponto, é renúncia total das coisas do mundo. Você não pode ficar alicerçado numa areia. O seu alicerce tem que ser firmado na rocha que é Jesus Cristo. Porque se você afirmar o seu alicerce, ou seja, a sua vida social, empresarial, familiar, na areia, vem a tempestade e a sua casa vai voar. Você tem que, na verdade, alicerçar sua casa, seus negócios na rocha que é Jesus Cristo. Nosso Pai e líder Jesus. Lucas 9:23 diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim, Jesus é que está dizendo, e das minhas palavras se envergonhará o Filho do Homem.
Amados, quando vier na sua glória do Pai e dos santos anjos, Jesus Cristo nos dará a oportunidade de estarmos com Ele. E é isso que significa para as nossas vidas. Seguir o líder Jesus Cristo tem que ter capacidade de motivar as pessoas. O líder, ele procura cativar as pessoas, ele não espalha, ele agrega. O verdadeiro líder, o divino líder, aquele que segue Jesus Cristo, agrega. Agrega. Jesus agregava as pessoas, milhares de pessoas se aproximavam de Jesus. E quando Jesus pregava a palavra, ele capacitava as pessoas, ele capacitou os seus discípulos, ele ensinou os seus discípulos, ele nos ensina através do Evangelho, né? E através dessa capacitação, através dessa motivação, é que os discípulos conseguiram vencer. É que muitas pessoas hoje estão vencendo. Muitas pessoas hoje estão se curvando diante de Jesus Cristo, seguindo esse líder divino, deixando de lado esse líder impostor, Satanás, o diabo, que já está derrotado. Então vamos em frente. Seja um líder que sabe capacitar e motivar as pessoas, ter conhecimento técnico das coisas que Deus nos ensina. Nós temos que aprender com Jesus Cristo capacidade técnica. Jesus usava de técnica. O que Jesus usava? As parábolas. Muitos entendiam e outros não entendiam. Então, qual é a sua condição técnica de liderar? É o seu exemplo. É o seu exemplo de vida, seu exemplo no trabalho, seu exemplo na família, seu exemplo nos relacionamentos. O líder, bom líder, o líder que segue o líder divino, que quer ser um líder e ter liderados maravilhosos, ele tem que ter o quê? Testemunho de vida. Tem que ter capacidade de ensinar, admoestar, disciplinar no amor e ensinar as pessoas. Capacidade de usar informações e conceitos de outros campos de reconhecimento relacionados. Usar as informações. Quando nós temos as informações dadas pela palavra de Deus, nós temos condição de ensinar as pessoas, os nossos liderados. Nós temos que ter uma visão. Ver oportunidades antes de baterem em sua porta. Veja bem. Ter visão. Olhar lá na frente, o que pode, o que não pode, plano A, plano B, plano C. Tem que ter uma atitude entusiasta, construtiva e otimista. Tem que ser para cima, não pode ser uma pessoa para baixo. Não pode ser uma pessoa derrotada, tem que ser uma pessoa com a cabeça erguida, olhando para Jesus Cristo, seguindo o líder divino para poder ter uma boa decisão na vida. Está disposto a assumir as suas maiores responsabilidades. Tem sensibilidade e consideração com os outros. Tem muitas pessoas, muitos líderes aí que não consideram ninguém, não quer líder. Gente, quer coisa pior quando você às vezes está na frente de uma pessoa, seja onde for. Você conhece a pessoa e a pessoa te conhece. Só que a pessoa passa por você assim, ó. Nem te olha, nem te cumprimenta. Mas é uma pessoa que você conhece e tem relacionamento, até de amizade. Mas às vezes te ignora. Por quê? Despeito? Dor de cotovelo? É isso que pode acontecer? É lógico que pode. Mas o nosso líder, que segue a Jesus Cristo, o nosso líder, ele tem que ter sensibilidade e consideração com os outros. Demonstrar o quê? Confiabilidade. Atende horários, prazos. Um líder verdadeiro, ele tem que ser disponível 24 horas aos seus liderados. Ah, mas é difícil. Não, não é não. O verdadeiro líder, o líder divino, 24 horas. Jesus, 24 horas à sua disposição. Ou não? Que hora que você conversa com Jesus? Você tem hora para conversar com Jesus? Qualquer hora do dia, da noite, 24 horas, a qualquer momento, e onde você estiver. O líder divino é assim, e nós temos que imitar o líder divino. Temos que estar disponíveis aos nossos liderados 24 horas, celular ligado, porque à noite, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, um liderado seu pode precisar de você. Não para te perturbar, mas pedir ajuda. Ninguém vai ligar às 2 horas da madrugada se não for por necessidade. Se não for por necessidade.
Não é verdade? Então o líder verdadeiro, né, atende os horários e prazo. Não, estou disposto para te ouvir, a hora que você quiser. Vem na minha casa, vou aí na sua casa. O líder verdadeiro tem coragem de ir às 2 horas da manhã ir na casa do seu liderado e lá dar um conselho para ele, ajudá-lo na sua necessidade. Eu já fiz isso. Não quero ser o bombom não, mas já fiz. Pessoa desesperada, irmã ligou. Olha, está acontecendo algo aqui na minha casa, o meu marido está meio enraivecido, dominado pelo diabo, está quebrando tudo aqui, pelo amor de Deus, não sei o que fazer. Não quero chamar a polícia. Nós fomos lá, orar, acalmar o cidadão, levá-lo para o hospital, tomar um medicamento. O cara surtou. Agora o líder verdadeiro tem que fazer isso? Ou vai simplesmente dizer, chama o bombeiro, deixa a pessoa se lascar? Não, então você não é líder. Você não é líder dessa pessoa. O líder tem que fazer isso, ele tem que estar disponível 24 horas, atendimento de emergência, aconselhamento pessoal. É lógico que o líder não vai sozinho, vai com a esposa. Vai com a família, com alguém junto, ou chama outro pastor, ou chama outra pessoa, vamos lá na casa de fulano e tal, que a situação está feia lá, vamos ajudar. É isso que tem que ser feito. E o líder tem que ter autoridade de um delegado. Autoridade de um delegado. O verdadeiro líder. Vou falar algumas características aqui para encerrar a nossa palestra dessa noite. São persistentes, são honestos, se preocupam em formar novos líderes. Olha lá. Não é ficar sozinho, não. Se formar, dar oportunidade dentro da responsabilidade. Lideram pelo exemplo, valorizam e incentivam a equipe. É dessa forma que funciona. Porque tudo isso que eu falei aqui, Jesus faz. Jesus fez. Jesus ensinou. Tudo isso. Então, para seguir o líder divino, deixar de lado o falso líder, o impostor, nós temos que seguir a palavra de Deus. Seguindo a palavra de Deus, nós vamos ficar muito bem. Seguindo o líder Jesus, nós vamos ficar muito bem. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, quero dar graças ao Senhor por essa palavra tão linda, tão maravilhosa, que nos ensina a liderar e a quem seguir. Qual líder a seguir? Porque nós não queremos viver nesse mundo de tribulações, de falsidade, de engano. Nós não queremos seguir esse líder enganoso, esse líder falso, esse impostor. Queremos seguir a Jesus Cristo, nosso Senhor, porque é através dele que nós vamos conseguir a vida eterna. Ó Pai, eu quero pedir agora que o Senhor abençoe cada vida que está conosco nesta noite. Abençoe a sua igreja, a nossa comunidade, as pessoas do nosso país, nossos governantes, aquelas pessoas que são líderes, mas comprometidas com a sua palavra, Senhor. Líderes que são comprometidos com o Senhor. E nos dê, Pai, sabedoria, alegria, paz, saúde, prosperidade em nossa vida, para que nós consigamos vencer os obstáculos dessa vida. Muitas pessoas preocupadas, doentes, infelizes com Covid, com doenças de gripe, influenza, seja o que for, Pai. Pedimos anule, Pai, cancele as enfermidades das pessoas que estão pedindo da cabeça à planta dos pés. Libere bênção, unção, remédio para essas pessoas serem curadas e restabelecidas. Finanças restabelecidas, comportamentos restabelecidos, relacionamentos restabelecidos. Tudo isso nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Intercedemos por essas vidas agora, porque é com o Senhor que nós caminhamos, é com o Senhor que nós vamos ser liderados, é pelo Senhor que somos liderados. E nós queremos liderar pessoas comprometidas com o Senhor, assim como nós somos comprometidos com o Senhor. Oramos agradecidos estamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu quero fazer um convite a todos. Esse convite especial, que domingo às 18 horas, na comunidade Portas Abertas, que fica na 13, que fica na Mato Grosso, Avenida Mato Grosso 1393. Nós queremos convidá-lo para as 18 horas, culto presencial. Todas as terças-feiras, o nosso culto é online,
Ainda não é presencial, mas em breve será. Mas o culto é online. E na quinta-feira, Quinta com Deus, às 19 horas também, com a Quinta com Deus. Estamos convidando vocês. A comunidade Portas Abertas fica na 13 de maio, na Avenida Mato Grosso, 1393. Você é nosso convidado especial, ok? Agradecemos, estamos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite e até a próxima semana.